as tropas napoleónicas à porta, Dom João VI fugiu para o Brasil. Mas o que seria hoje da mais rica colónia portuguesa se o filho Dom Pedro tivesse regressado com o rei a Portugal? O que pensam os cariocas daquela família real tão estranha que um dia chegou aos trópicos sem avisar? Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Se não fosse português, a gente nem teria o Brasil, porque eles seguraram em cima da França, Inglaterra, Alemanha, todos os países. O Brasil não seria Brasil, a gente não seria carioca. O Brasil acorda todos os dias sabendo que é Brasil. E o Rio de Janeiro nasce hoje com a alegria de ser carioca. Mas em 1808, esta mesma cidade, antes colónia portuguesa, viu o sol nascer com a família real ao fundo. As naus entravam na Baía de Guanabara. A morada dos navios, olhando para o cais do Rio de Janeiro, uma corte que tinha partido de Portugal no inverno, usando perucas, pesadas roupas de lã e de veludo, meias de seda, galardões, sapatos afivelados, no calor tropical do Rio de Janeiro, era o verão do Rio de Janeiro. E essa corte se defronta com uma cidade muito exótica, composta por escravos, mulatos, ex-escravos, mercadores de escravos, mineradores, tropeiros, senhores de engenho. Então era uma cidade muito exótica para aquela corte europeia que estava chegando. 54 dias antes, Lisboa acordara, mas de um inverno chuvoso, de uma noite fria, com Dom João VI, a mulher Carlota Joaquina e a rainha Dona Maria em verdadeira fuga. Ou talvez não. Foi orquestrado com pelo menos 5, 6 meses. Começou, a meu ver, em julho de 1807, quando Dom João chamou de volta todos os navios que patrulhavam perto do Estreito de Gibraltar contra piratas. Voltaram para Tejo para começar a ser preparado. Agora, o que houve em 1807 foi realmente uma fuga bastante apressada, bastante improvisada, sujeita a uma série de erros. Então, por exemplo, dois tesouros importantes de Portugal, que era a prataria das igrejas e os 60 mil volumes da Biblioteca Real, ficaram abandonados no porto de Lisboa no dia 29 de novembro de 1807. As tropas de Napoleão Bonaparte estavam às portas de Lisboa. Dom João VI deu a entender que estaria a cumprir todas as exigências do imperador francês. Os grandes impérios europeus daquela época foram conquistados e humilhados por Napoleão. O imperador da Áustria teve que dar a filha em casamento a Napoleão, o rei de Espanha foi preso e teve que abdicar, não é? De modo que o Portugal foi a única potência europeia que escapou a esse domínio napoleónico. E preservou a coroa portuguesa, em última análise. Exatamente. As notícias vindas de França eram claras. Napoleão dava por terminado o reinado da Casa de Bragança. Não havia alternativa. Reunido o Conselho, são feitas negociações secretas com os aliados ingleses. Embarcam, com destino ao Brasil, a família real e cerca de 15 mil pessoas. Muitos ficaram em terra. O Monsenhor Calep, que era o representante do Papa, né, em Lisboa, foi conversar com Dom João, disse que ele ia, apesar que ele estava doente. Dom João, então, deu ordem para o navio aceitar ele e ele não conseguiu entrar. O príncipe regente sentiu a necessidade de uma escolta inglesa, é que com os passageiros a bordo, as naus de guerra não seriam mais usadas como naus de guerra. Seria impossível se houvesse um ataque. Ouro, diamantes e o dinheiro do Tesouro Real embarcaram. Portugal ficava para trás e o trono vazio. A prata deixada no cais foi derretida pelo exército de Junot. 500 mil portugueses fugiu do país
morreu à fome. Os exércitos napoleónicos não traziam apenas a guerra e as pilhagens, mas traziam também as novas ideias da Revolução Francesa. O século XIX português foi o que foi, em grande parte, pelos anos de ausência da corte, pela dificuldade de transição de um regime absoluto para um regime constitucional liberal e as transformações económicas que daí decorreram. Mas é evidente que a vinda da Armada para o Brasil decapitou a Marinha Portuguesa. A Marinha Portuguesa nunca mais voltou a ser o que era. Se a Príncipe Real se perdesse ou naufragasse, toda a descendência direta da corte se perderia. Talvez a intenção na época, e nós só podemos trabalhar com hipótese nesse caso, teria sido exatamente o contrário, de preservar a rainha, o príncipe regente e seus descendentes numa mesma nau. Os nobres não estavam preparados para as dificuldades daquela viagem. A principal comida mesmo era pão, que chamava de biscoito, mas que era logo atacado por insetos, né, que também tinham fome. E a bordo não tinha banheiro. Se as pessoas precisassem fazer as suas necessidades, tinham que usar cloacas, que eram pranchas de madeira com buracos na murada do navio, de onde os dejetos caíam direto no mar. E você imagina fazer isso com ondas de 5, 6 metros de altura, devia ser uma coisa muito complicada. Havia pragas de bichos, de piolhos, de baratas, de ratos, de carunchos. Os piolhos atacaram a nau onde viajava Carlota Joaquina, uma praga que levou as mulheres a rapar o cabelo, untar a cabeça com banha de porco e pó de enxofre. Tudo piorou com a passagem pelo Equador. Uma tempestade destrói velas, mastros, acaba por dispersar a esquadra. As combinações entre navios portugueses e ingleses falham e contra o inicialmente previsto, a 22 de janeiro de 1808, Dom João VI chega a Salvador da Bahia. 2 dias depois da chegada, já tinham 3 principais ministros nomeados e toda a estrutura de governo foi se estabelecendo. Todas as noites recebia no paço do governador os súbditos, escravos e índios para o habitual beijamão. Em Salvador, Dom João assina a Carta Régia de abertura dos portos ao comércio de todas as nações amigas, uma forma de recompensar o apoio britânico e de serenar a Bahia, que havia perdido o estatuto de capital da colónia para o Rio de Janeiro, a próxima paragem da família real. Ouviam-se salvas de canhões. Eram quase 3 da tarde. Debaixo de um sol intenso, céu azul e uma brisa atlântica, Carlota Joaquina, de turbante, a tapar-lhe a vergonha pela falta de cabelo, viu pela primeira vez a Baía do Guanabara. As mulheres do Rio, que estavam fascinadas com a chegada da corte, acharam que aquela era a última moda na Europa e também passaram a usar turbantes. De maneira que usar turbantes no Rio de Janeiro virou moda durante algumas semanas depois da chegada